Boa tarde a todos. É um prazer, em nome da Viabiliza, né, poder estar com vocês, né, poder estar com o Isnel, que é uma parceria de longa data e poder lançar num evento tão importante como esse, de cunho internacional, a primeira pesquisa de diversidade, equidade e inclusão. Para nós é um motivo de muito orgulho poder fazer parte de tudo isso junto a vocês, tá? Como os painelistas anteriores estavam falando, essa questão da mão de obra, da inserção dessa mão de obra neste mercado, isso se faz cada dia mais importante. Agora, qual que é a grande perspectiva de uma pesquisa como essa? Nós temos visto movimentos voltados a esse tema em diversos mercados. Agora, um olhar, um ponto diferente que nós estamos trazendo numa pesquisa como essa é o porquê que as empresas que não olham para essas premissas de diversidade, equidade e inclusão, o que, que as empresas estão deixando de angariar no mercado, né? Qual é o posicionamento delas? Né? Qual é o desafio que elas têm com a mão de obra? Então, essa pesquisa está trazendo um olhar corporativo de inclusão deste público para a perpetuação desse público ao longo do tempo. Então, é um pouco disso que nós vamos falar. Ampliar a importância do mercado na representação da diversidade, isso é essencial, né? Essa é a busca, tanto do mercado de vocês quanto de outros mercados, né? As premissas do ESG falam muito disso, isso não é uma onda, isto é uma tendência que há de se perpetuar. A gente também tem que observar e reconhecer a relação e as histórias dos autores das minorias, né? Isso, num passado, não era uma coisa tão latente. E só que isso tem sido uma busca do mercado mais recente. Então, a gente tem que reconhecer isso é muito importante. Agora, olhar só para a questão autoral é um ponto. Agora, como é que ficam os colaboradores? Né? Como é que fica o posicionamento da empresa? O que a empresa tem de preparação, né, de preocupação e de interação com o tema? Né? Esse é um tema novo para muitos e para o segmento não é diferente. Então, o que essa pesquisa tem como um grande objetivo, gente? Exatamente isso aqui, é compreender o posicionamento do segmento em relação aos itens, mas olhando para três visões. Né? A gente está segmentando isso em três grandes visões. Primeiro é a questão da estratégia. Tá? Qual é o impacto que a ausência deste público causa na organização? Tá? Certamente o impacto é grande. Quando a gente fala de mão de obra, quando a gente fala de marca empregadora, quando a gente fala de responsabilidade social, quando a gente fala de rentabilidade do negócio, por muitas das vezes, isto não acontece na proporção que poderia acontecer quando isso não faz parte da estratégia de negócio. Então, essa pesquisa ela vem para jogar luz sobre isso também, o quanto isso é uma preocupação das empresas. Quando a gente olha dentro da perspectiva de governança, as empresas, de fato, têm políticas e regras claras, né, para poder trazer isso para dentro do seu público? Qual é a sua relação com os acionistas? Qual é a relação que ela tem com as lideranças? O quanto de informação o público tem em relação às melhores práticas? Né? A gente fala, o segmento de vocês têm a mão de obra fixa, mas vocês também têm mão de obra, tem os freelas, tem uma série de mão de obra que não tem uma correlação direta com uma única empresa e o quanto essa mão de obra está conectado com os sistemas e aderência a sistemas. E tudo isso também vinculado à gestão de pessoas. O quanto a equipe entende e valoriza e reconhece a importância de um ambiente diverso, de um ambiente inclusivo. Nós temos exemplos de práticas de Estado, onde se busca trazer para o segmento, né, cotas, essas situações, para poder induzir para dentro do segmento empresarial, dentro do segmento social, a relação entre os diferentes. Tá? Então, essa pesquisa ela busca também trazer qual é a sinergia que existe, qual é a estratégia, quais são as práticas de governança, qual é a conexão da gestão de pessoas com a pesquisa. Tá? Isso é um ponto bem importante.
Só que nós falamos um pouco aqui da autoria, né? Então, assim, nós tínhamos os autores que até então não tinham tanto espaço, esse espaço ele vem sendo trabalhado ao longo do tempo, e isso é muito importante. Agora, uma pesquisa como essa, ela transcende a autoria, né? Ela transcende os autores, ela vai para avaliar a diversidade na equipe. O quanto a equipe de fato é diversa, o quanto a equipe está preparada para aquilo que não faz parte do seu meio, não é? O quanto a cultura da empresa ela é trabalhada para poder absorver isso. Agora, para que isso aconteça, a gente tem que mapear a composição demográfica da equipe. Não é? Então, são só alguns passos importantes, são alguns olhares que uma pesquisa como essa vai ter. Quando a gente fala de cultura organizacional, tem uma frase que diz que a estratégia, a cultura, ela devora a estratégia no café da manhã. Tá? E essa máxima é uma grande verdade em qualquer ação que uma empresa queira fazer. Então, entender a cultura organizacional, entender o bastidor, e é isso que a gente também vai estar buscando compreender numa pesquisa como essa, é importante. Porque se eu não entendo a cultura, a gente não consegue, num segundo momento, traduzir a estratégia que foi definida, né, para diversidade, equidade e inclusão em ações efetivas. Por quê? Porque existem barreiras, né, na cultura, existem barreiras na composição da empresa, existem crenças que podem tornar o caminho um pouco mais desafiador. Então, entender isso é extremamente importante, e a pesquisa ela também traz questões que vão ao encontro disso. Avaliar a mão de obra, né? A importância de conhecer a equipe. A equipe, de fato, tem a maturidade, a equipe, de fato, está preparada para a convivência de forma harmoniosa, de forma recíproca, de forma crescente, com aquele que não necessariamente é o seu espelho. Essa pesquisa ela vai jogar luz sobre isso também. Então, é extremamente importante a participação. Ela vai identificar lacunas. Onde é que nós podemos melhorar a diversidade na equipe? Né? Qual é a relação que a liderança tem? A liderança é preparada para isso? Ou não é preparada para isso? Não é? A composição das estratégias, a questão de governança, as políticas, isso vem de cima para baixo, isso é uma coisa definida, isso é uma coisa desejada pela direção, isso é uma situação desejada pelos acionistas, pelos stakeholders, pelos shareholders, ou não. Se não é, a gente precisa de entender todo esse cenário para poder, a partir daí, sim, termos uma possibilidade real de se implantar uma cultura de diversidade, equidade e inclusão, né? Fora da questão social somente, tá? A gente está falando de negócio aqui. Isso tem que ser ampliado, gente, para todas as áreas da empresa e além da contratação. Como eu disse há pouco, vocês têm uma correlação muito importante com empresas, com prestadores de serviço que extrapolam os muros da organização. Não é? Então, quando a gente trabalha isso de uma forma interna, isso de fato é arraigado, começa a fazer parte da cultura, isso começa a extrapolar. E é isso que a gente espera que aconteça ao longo do tempo. A importância das lideranças inclusivas. Qual é o percentual de representatividade das lideranças que as empresas têm hoje quando a gente pensa na temática? Não é? A pesquisa ela também vai trazer essas informações. Qual é a representatividade? Entendendo a diversidade para fora da organização. É um pouco do que nós comentamos. Quando nós trabalhamos o interno entende como as coisas funcionam, isso começa a aflorar, isso começa a extrapolar, começa a ampliar a atuação além do muro, né, das organizações. Então, é isso que se espera com uma pesquisa, com uma primeira pesquisa, que é um embrião, mas um embrião de extrema importância e o primeiro a ser encabeçado pelo SNEL. Tá? Qual é o impacto positivo nas relações com os clientes e fornecedores? Né? O quanto as práticas do mercado, as práticas do segmento estão impactando clientes e fornecedores e fomentando que estes também passem a adotar essas práticas, porque isso é uma coisa, isso é o esperado. Tá? E a adoção de políticas e práticas inclusivas. Né? O que as empresas têm
né? O passo seguinte de toda uma pesquisa como essa, ela vai ser tabulada, a gente teremos o resultado, esse resultado também será divulgado, e a partir daí, vocês do segmento terão uma condição assim ímpar de traçar um plano de ação efetivo, baseado numa resposta que vem do segmento de vocês, tá? Então fica o convite a participar da pesquisa, gente, tá? Essa é uma pesquisa online, tá? Não precisa, não vai nenhuma informação no e-mail de vocês de caderno de coleta, de Excel, nada. Tem um link. Tá? É clicar nesse link, vocês vão ser direcionados para essa página. Nessa página, ela é interativa, vocês vão ter lá todas as explicações. E se tiver alguma dúvida em relação à interpretação daquela pergunta, nós, da Viabiliza, que estamos ansiosos aqui para apoiá-los nessas respostas. Tudo bem? O prazo estimado para a disponibilização dos resultados é novembro deste ano. Tá? Então, é uma pesquisa que vai ter um resultado muito rápido, ou seja, para quem está trabalhando com orçamento, que o ciclo orçamentário das empresas, via de regra, ele inicia-se em outubro. Novembro tendo um resultado, esse resultado, com certeza, ele já vai dar insight para vocês para pensar em plano de ação voltado a essas políticas inclusivas já a partir de 2024. Tá? Então, parabéns ao SNEL pela iniciativa, né? Parabéns às associadas que já manifestaram interesse em fazer parte da pesquisa, que estiveram conosco ao longo dessa jornada, e fica o convite às demais associadas para fazerem parte da pesquisa. É uma pesquisa importantíssima para o segmento, para o negócio, para os resultados, e para a gente trazer para dentro das empresas as minorias, né? Para que essas minorias, de fato, sejam representadas no segmento editorial, como em todos os outros segmentos. Tá? Então, é isso que isso que eu gostaria de apresentar para vocês numa fala bem rápida, mas de extrema importância. Tudo bem? Alguma pergunta? Muito obrigado, Gilson. Se tiver alguma pergunta, temos aqui da Diana. Oi, Gilson, boa tarde. Eu só queria tirar Boa uma tarde. dúvida se a pesquisa, então, é para ser respondida apenas por funcionários internos de editoras ou também por freelancers que trabalham com editoras? Não, essa pesquisa ela vai ser respondida pela editora, tudo bem? E a editora, como a pesquisa tem questões que se relacionam aos freelancers, ela também vai comportar essas respostas, tá? Mas a pesquisa é direcionada para as editoras.